A gente tem a informação agora que o ministro Marcelo Queiroga fala nesse momento. Vamos ouvir o que Queiroga diz e depois falamos com o Kleber. Primeiramente, dizer que temos que continuar com o combate à pandemia e a melhor forma é ampliar a nossa campanha de vacinação em relação à aplicação da segunda dose em alguns estados que estão com a segunda dose atrasada e a dose de reforço. Nós temos vacinas suficientes, essas vacinas elas são enviadas aos estados que, por sua vez, devem enviar aos municípios. A Ômicron realmente é mais transmissível, como já sabemos, porém, até agora, não temos observado um aumento proporcional no número de óbitos, né? Então, o que nós pensamos aqui no Brasil, ou pelo menos essa é a nossa expectativa, é que o Brasil tenha um desempenho semelhante ao que ocorre em alguns países da Europa, como a Espanha, o Reino Unido, a própria França, onde houve um incremento de casos, mas não tem havido uma subida de óbitos. Mas temos que esperar a evolução da pandemia para ter uma posição mais definitiva sobre o tema. O Ministério da Saúde tem ampliado o apoio a estados e municípios. No sábado eu anunciei que só no mês de janeiro nós vamos distribuir 40 milhões de testes rápidos de antígeno, 14 milhões desses testes nos próximos 15 dias, e é necessário que tenhamos novamente o empenho dos municípios, que na ponta é que atende os brasileiros, para fazer essa testagem na atenção primária e esses resultados serem enviados para o Ministério da Saúde, para que tenhamos uma visão da evolução da pandemia. Também solicitar o apoio da iniciativa privada, das operadoras de planos de saúde, que facilitem na ponta a realização da testagem e que o Ministério da Saúde tenha acesso a esses dados. Por outro lado, as medidas de reforço da rede assistencial é fundamental. O Ministério da Saúde ampliou essa capacidade. Só para se ter uma ideia, leitos de UTI antes da pandemia eram 23 mil. Durante a pandemia e, sobretudo, no pico da pandemia, em face da variante Gama, esses leitos subiram para 43 mil leitos. Ao longo do ano de 2021, sobretudo dos últimos 6 meses, houve uma queda dos óbitos importante, da ordem de 90%. Naturalmente, houve uma menor necessidade de leitos de UTI e os próprios estados e municípios pediram a sua desabilitação. Então, no pior cenário, nós temos uma capacidade de duplicar os leitos de terapia intensiva, se esse for o caso. Também é necessário que os municípios e os estados nos informem, ou nós todos juntos, para garantir que não falte nenhum insumo estratégico, como é o caso do oxigênio, como é o caso do chamado kit de intubação orotraqueal. Mas eu queria tranquilizar os brasileiros que o Ministério da Saúde tem provisões. Nós temos estoques reguladores, por exemplo, do kit de intubação orotraqueal, para garantir, por exemplo, que consigamos abastecer estados e municípios com aquela capacidade máxima de consumo que houve no pico da pandemia por um período de 3 meses. A indústria brasileira hoje também tem uma capacidade de produção e de resposta maior. Enfim, nós temos um cenário pandêmico de uma certa incerteza em face da variante Ômicron, com aumento de casos, mas nós temos a esperança que não haja uma explosão de internações hospitalares e também um aumento proporcional de óbitos, porque a nossa população está fortemente vacinada. Hoje teremos uma definição acerca da questão da quarentena, daqueles que contraem, por exemplo, a variante Ômicron, para encurtar esse período, né? A Secretaria de Vigilância e Saúde deve se reunir com o CONAS e o CONASEMS para a gente bater a posição final. A Agência de Vigilância Sanitária encaminhou uma sugestão de flexibilizar a restrição dos cidadãos da África, dos países que estavam vedados em função da variante Ômicron. O gabinete que trata desse assunto, composto pelo Casa Civil da Presidência da República, a Saúde, a Justiça e a Saúde, deve analisar essa questão. Então, um dia de bastante trabalho, e agradecer mais uma vez a vocês pelo apoio que nos dão aqui, transmitindo essas informações para a população brasileira. Ministro, só
Informações importantes, então, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O Pedro Teixeira estava registrando para a gente. Hoje, então, como já dissemos mais cedo, deve ser tomada a decisão sobre um eventual encurtamento do período de quarentena, 5 dias para assintomáticos e 7 dias para pessoas com sintomas leves. Vai haver uma reunião, Ministério da Saúde, secretários estaduais e secretários municipais de saúde. O ministro disse também que hoje o Brasil tem estoque de medicamentos, por exemplo, do kit intubação. Vocês se lembram que há exatamente um ano, em janeiro do ano passado, a gente falava aqui sobre falta desse tipo de medicamento para fazer intubação de pacientes que precisavam de auxílio para respirar por causa da chegada do coronavírus ao pulmão dessas pessoas. Hoje, segundo o ministro, há em estoque volume suficiente de medicamentos para atender o país, caso seja necessário, que neste momento não é o quadro. Ele disse que o Brasil está fazendo o monitoramento dos casos, embora a gente não tenha dados de todos os estados suficientemente caudalosos que nos permitam fazer a análise correta do que está acontecendo, mas o ministro disse que a curva de casos, que sobe muito, 300% em pouco tempo, a subida do volume de contaminações não está, felizmente, sendo acompanhada pelo volume de pessoas internadas e nem pelo volume, felizmente, de pessoas mortas. Se isso vier a acontecer, o Brasil tem como atender a essa gente, assim como tem vacina à disposição. O ministro disse, a saída é a vacinação. Tem primeira dose, tem segunda dose, tem dose de reforço, ainda não temos as doses para as nossas crianças que devem chegar ao Brasil agora na madrugada da próxima quinta-feira, dia 13. O Pedro Teixeira ia perguntar ao ministro sobre essa notícia que está hoje na capa da Folha de São Paulo, dizendo que o Ministério da Saúde tem a intenção de usar a Coronavac para vacinar as crianças. Tomara que tenha mesmo, né? Falta a decisão da Anvisa. Se tiver a intenção de usar a Coronavac, será muito bom, porque são 12 milhões em estoque. Com mais 4 milhões que o Ministério da Saúde espera receber da Pfizer até o fim de janeiro, 16 milhões para vacinar 20 milhões de crianças, daria para quase todas elas tomarem a primeira dose ainda neste mês de janeiro, comecinho de fevereiro, no mais tardar.